2026 é o ano para você entrar na carreira técnica. Se você quer trabalhar com automação, elétrica, mecatrônica, eletromecânica, este é o ano. E fica comigo até o final, que eu vou te dar notícias incríveis, porque 2026 em diante é o ano para você ingressar de vez no mercado técnico. Veja, segundo dados do IDC, que é International Data Corporation, mais de 75% das empresas estão ou irão investir em tecnologia a partir agora de 2026. E aí, você vai ficar fora dessa revolução? Olha só, o que nós estamos vivendo daqui para frente, pessoal, é algo incrível. Sabe aquela bolha do técnico tradicional, que era só questão de infraestrutura, de instalação de equipamentos, de lançamento de cabos e tudo mais? Essa bolha, ela, sinto te dizer, ela está acabando. A valorização do técnico não vai ficar apenas nisso. Calma, calma. Eu não estou dizendo que esse tipo de carreira, esse tipo de profissional vai sair do mercado. Não é isso. O que eu estou dizendo é, o que nós viveremos daqui em diante é o que eu falo há tempos em todas as indústrias que eu atendo ao longo desses anos. Investimento em dados. Tá, peraí, mas o que tem de novo em investimento de dados? A gente já tem indústria 4.0, a gente já tem um cenário de IoT. Pois é verdade tudo isso. Porém, o que a gente vai assistir daqui para frente, graças ao que a gente está vendo com a inteligência artificial, é um cenário que muitos já vêm chamando de indústria 5.0. Pois é o resgate da participação, do envolvimento do ser humano no meio dos processos. Claro, olha, mas como assim? Veja só, o que vai diferenciar os profissionais técnicos, seja você engenheiro, engenheira, técnico ou técnica, é algo muito simples de entender. O profissional desta nova vertente da indústria é o profissional que vai saber interpretar dados, incluindo o que a inteligência artificial vai trazer de informação, de análise, de recomendação e tomar a decisão correta baseada em dados. Portanto, é o que eu falo. Um dos primeiros pilares que a gente vai ver nos próximos anos é o que a gente chama de convergência TI-TO. O que é isso? Olha, além da tecnologia da informação, a gente tem a tecnologia operacional. E aí, para você se destacar no mercado, você vai ter que saber unir essas duas competências na hora de fazer uma estruturação de processos. E no final, isso vai dar uma convergência de dados. Muito simples assim. Outra coisa, esta convergência TI-TO vai possibilitar você tornar um especialista em protocolos. É o que eu digo, não vai ser só infraestrutura. E é nesse nível que eu quero levar para que você entenda. Entender que as máquinas vão enviar, ou os equipamentos, os processos, né, vão disponibilizar dados. Aliás, já disponibilizam, né? Mas o profissional que souber trabalhar com os protocolos de comunicação, como por exemplo o MQTT, o PCOA, vai ser um diferencial. Por isso que eu disse, não vai ser mais aquela bolha do técnico apenas de montagem, de lançamento de cabo, de infraestrutura, mas também saber conectar esses equipamentos diretamente a uma fonte de dado final, seja nuvem. O supervisório a gente já sabe que é uma realidade, mas muitos ainda estão atrasados e não conseguem trabalhar com isso. Mas saber colocar esses equipamentos em comunicação direta com o ponto final de visibilidade de dados vai ser um grande diferencial, e é isso que a gente chama de convergência TI-TO. E veja, puxado por essa convergência TI-TO, ou seja, da tecnologia de informação com a tecnologia operacional e a conexão de vários processos, vários equipamentos na nuvem, qual vai ser a camada puxada para essa nova topologia? A cibersegurança. Portanto, a gente vai ver que cibersegurança não vai ser mais refém só de sistemas de informação, como a gente está acostumado aí, os computadores, bancos, enfim, mas também na parte produtiva, na parte operacional, nos dados que vão ser trafegados, enviados através das redes. Dados esses que vão ser enviados pelos equipamentos, pelos processos. Então veja só, imagina se por uma questão de algum acesso indevido, ou um dado entregue no lugar errado, ou ainda, né, uma violação de segurança e um equipamento, uma linha de processo, ela fica parada por conta de um hacker, por exemplo. Então, a cibersegurança também, a questão do zero trust, a confiabilidade extrema do processo, também vai ser um pilar desse novo
perfil de técnico, né? Seja você engenheiro, como eu disse, engenheiro, técnico, não importa, que vai poder ser explorado nessa nova estrutura de tecnologia de 2026 para frente. Na realidade já tem coisa acontecendo, mas dá tempo de você se capacitar para entrar nisso. Agora, não para por aí, veja só. E aí, fechando esse scope, esse cenário básico, vem a inteligência artificial. Exato. Isso é uma realidade que já está no dia a dia nosso. Todo mundo usa um prompt, alguma coisa aí para fazer pergunta, fazer pesquisa. Mas olha, inteligência artificial não é só isso. Se você está vendo inteligência artificial só dessa forma, eu sugiro que você comece a se capacitar e entender que os recursos poderosos que a inteligência artificial traz é enorme. E claro, não se preocupe. Como eu falei, o técnico que trabalha com montagem, com a parte de infra, com execução, isso não vai acabar. Pelo menos, por enquanto, a gente não vê um cenário desfavorável para esse profissional. Porém, a gente sabe das limitações financeiras, né? De quanto você ganha, de quanto você consegue ter de retorno com essa atuação profissional dessa forma. Agora, imagine você se capacitando e sendo aquele profissional que, ao fazer o input de informações ali, né, na IA, se tem alguma ferramenta de IA numa empresa que você vai trabalhar ou com a consultoria que você vai atuar, você consiga ter dados que vão te possibilitar encurtar a sua ação, encurtar a sua atividade, encurtar a sua análise de informações que levariam tempos, ou ainda na hora de fazer um laudo, na hora de fazer na hora de fazer um manual descritivo, um memorial descritivo. Bom, mas aí você tem que ser capaz de analisar esses dados de maneira coerente. Além disso, se você vai trabalhar com a parte de preventiva, preditiva, ou ainda operacional e tudo mais, também é necessário saber analisar essas informações. Veja, na questão de desenvolvimento, principalmente, quem é da área de automação, que gosta muito de trabalhar com programação, lembrando que a automação não é só programação de série P, entre outras coisas. Mas, antigamente, se a gente fizer uma análise, para fazer um site, para fazer um software que seja de gestão e tudo mais, a gente levava muito e muito tempo. E precisava de muitas e muitas pessoas, muitos profissionais, muitos programadores, para a gente poder chegar ao final de uma versão que fosse possível já ser comercializada, executada. Hoje, a inteligência artificial encurtou isso demais, o que torna, inclusive, a competitividade de valores mais alta. Mas onde eu vou ter o diferencial? Bom, sendo um profissional que sabe interpretar muito do que a inteligência artificial vai entregar, tenho certeza que isso vai agregar muita receita na sua atuação. Porque, veja, a inteligência artificial, ela traz muita coisa, certo, mas ainda tem muito ruído, tem muita coisa que precisa ser interpretada. A gente não pode acreditar 100% no que vem, né, no que ela nos entrega. Mas, sendo um profissional que pode ter a capacidade de analisar isso, tenho certeza que vai ser um profissional muito requisitado pelo mercado. Bom, e se você então está decidido a trabalhar aí com a automação nesse mercado, essa é a boa notícia. Só o Brasil nos próximos anos tem a previsão de investimento de cerca de 18 bilhões de dólares em tecnologia no parque industrial brasileiro, em todos os segmentos. Portanto, eu entendo que este é o momento para você começar a olhar com carinho o mercado de atuação técnica. Analise aquilo que você tem mais paixão em atuar. E, lógico, a gente não vai fazer só o que gosta, mas comece a pensar a sua jornada, seja você trabalhando para alguma empresa, né, como CLT, ou se você quer seguir com uma jornada de empreender na sua carreira, de seguir atuando de maneira autônoma ou montando uma empresa, uma equipe, um time para atuar com tecnologia. Eu falo sempre o seguinte, entenda que se você quer altos voos, com rendimentos, com uma receita, você sabe que CLT você tem um teto. Agora, quando você trabalha por conta, não é só a receita, mas qualidade de vida, entre outros pacotes, mas isso é assunto para um outro episódio aqui, um outro vídeo, tá? Mas o que eu quero alertar é isso. O momento da tecnologia é agora. Nós vamos ver uma situação onde o mercado vai borbulhar com relação a tecnologias. Veja, nós temos empresas que ainda sequer conseguiram vencer a evolução da indústria 3.0, ou seja, não tem nada de tecnologia implantada, sensor, automação, nada.
ainda é muito eletromecânica, muita coisa manual. Nós temos muita coisa no Brasil assim. Claro, nós temos empresas que já têm um nível de automação interessante, mas que às vezes não conseguem retornar e ter os resultados que gostariam. Por quê? Porque fizeram um projeto de automação de forma errada. Não sabe onde era o gargalo, não sabe exatamente por onde deveria ter começado. Por isso, eu continuo insistindo. O mercado precisa começar a medir. As indústrias precisam começar a escutar aquilo que eu chamo de que a conversa, o diálogo das máquinas. É isso que eu gosto. É o diálogo das máquinas. Esse é o termo que eu uso. Saber, porque elas nos contam, elas nos falam exatamente como está o nosso processo produtivo. Onde vai ter o gargalo, onde já está tendo o gargalo, onde ela vai parar, quando ela vai parar, ela começa a dar sinais. E hoje nós temos uma gama de sensores, de instrumentação, para poder fazer, melhor dizendo, a aquisição desses dados. Portanto, você quer seguir nessa carreira, fica antenado nos meus conteúdos. E sim, estou começando isso agora, então se você não segue, comece aí, se inscreve nesse canal, curte, né, se você gosta desse conteúdo, deixe sugestões aí do que você quer que eu falo, do que eu trago, e eu vou buscar compilar um conteúdo de forma prática, didática, para te ajudar a fazer uma ativação, uma transição positiva na tua carreira e te ajudar nessa jornada técnica. Por quê? Tem muita gente falando sobre várias coisas no mercado, mas falar de uma forma que o profissional técnico precisa olhar e cuidar melhor da sua carreira, esse cara sou eu que vou fazer e eu vou te ajudar nisso. Vamos comigo? Então, vamos junto automatizar o mercado. Se inscreve, curte, compartilha e deixe sugestões. E também, não esquece, me segue lá no Instagram, o link para o meu perfil vai estar aqui. E lá eu tenho conteúdos que saem regularmente, onde eu dou dicas curtas, rápidas e também que vai te ajudar a focar melhor na tua carreira. Não só na competência técnica, mas principalmente pegando na tua mão e te ajudando a rever, a estruturar a carreira do profissional técnico no Brasil, de uma forma de gestão da tua carreira, não só das competências e treinamentos técnicos. Beleza? Então, até a próxima e tchau!